Eu estava esperando na fila da escola quando meu marido me disse que a família dele já tinha celebrado o Natal sem mim. Sem mim, eu poderia ter aguentado. Mas sem minha filha de 4 anos, isso era outra coisa. Era 23 de dezembro, tão frio que as bordas do estacionamento ainda tinham aquele gelo sujo empilhado contra as guias. Tinha acabado de prender Eli no banco de trás do meu Subaru quando ela levantou um cartão de papel de construção coberto de estrelinhas em crayon verde ouro e glitter o suficiente para ser considerado um risco no trabalho. Mamãe, não amassa. Não estou amassando. Você está segurando de um jeito fresco. Eu não sabia que era um termo técnico. Ela me deu aquele olhar paciente que só uma criança de 4 anos consegue dar para um adulto que claramente não sabe nada. O cartão era para minha sogra, Carol. Eli tinha passado boa parte da tarde fazendo na escola. Dentro, ela tinha desenhado ela mesma de mãos dadas com a avó embaixo de algo que aparentemente era uma árvore de Natal, mas parecia mais um tornado verde. Era pra gente ir na casa de Carol no dia seguinte. Ou era o que eu pensava. Liguei o carro, mas deixei na marcha lenta. Aí liguei para meu marido, Mark, pelo Bluetooth. Ele atendeu na 4ª chamada. Oi? Tinha barulho atrás dele, gente falando, televisão, louça batendo. Que hora a gente vai aí amanhã? Nada. Eu fiquei esperando. Papai. Eli se inclinou para frente quanto seus cintos de segurança deixavam. A vovó vai gostar do meu cartão? Eu sorri para ela no espelho. Ele ouve você? Ainda nada. Por meio segundo, pensei que a ligação tinha caído. Aí ouvi a voz de Carol de fundo. Oh, me passa o telefone. Alguns segundos depois, ela entrou na ligação alegre como uma mulher confirmando um compromisso no salão. Dana, querida, oi, é a Carol. Que hora amanhã? Teve uma pausa pequenininha. Aí ela disse, a gente fez o Natal ontem. Eu até ri, não porque foi engraçado, mas porque às vezes seu cérebro rejeita uma frase antes de deixar você entender. Vocês fizeram o quê? A gente fez o Natal ontem. Todo mundo estava livre, então a gente só foi em frente. Eu olhei pelo para-brisa um minivan saindo do estacionamento. Everybody. Todo mundo. Bem, o Tyler estava lá. A Renée veio. Minha irmã veio. Os primos passaram depois do jantar. Renée era ex-mulher do Mark. Tyler era o filho dele de 29 anos. Eu ainda estava processando o fato de que Renée tinha aparentemente estado no Natal de minha sogra enquanto eu estava em casa embrulhando presentes para a mesma família. E ninguém pensou que ele talvez quisesse o Natal com a avó? O tom de Carol mudou. Não muito, só o suficiente. Oh, Dana, não faz isso virar algo. Não transforma isso em algo. Essa frase. Eu tinha ouvido uma versão dela por 11 anos. Não faz ficar tão estranho. Não leva para o lado pessoal. Não começa uma briga. Aparentemente, eu tinha a rara habilidade de criar tensão simplesmente notando quando alguém me tratava mal. Coloca o Mark de volta. Ouvi movimento, aí a voz dele. Dana, o que aconteceu? Nada aconteceu. Vocês fizeram Natal sem sua esposa e sua filha. Mamãe mudou a data, ele hesitou. Não é o ponto. Eu olhei pro volante. Na verdade, acho que é bem perto do ponto. Atrás de mim, Eli estava abrindo e fechando seu cartão bem quietinha. Mark suspirou. Olha, mamãe queria um Natal tranquilo. A Renée ia vir porque o Tyler estava lá e todo mundo estava se dando bem. Então você e Eli eram ameaça à paz? Dana, não. Eu tô perguntando. Você sabe como as coisas ficam? Como as coisas ficam? Me dá um exemplo. Outro silêncio. Aí ele explodiu. Todo mundo se divertiu mais sem toda essa tensão. Senti minha mão apertar no telefone. Que tensão, Mark. Ele deu uma risadinha cansada como se eu estivesse provando o ponto dele só por fazer perguntas. Finalmente, ele disse, era melhor sem vocês duas lá. O carro ficou completamente silencioso. Eli tinha parado de brincar com o cartão. Ela me olhou no espelho. Papai não me quer.
Pronto. Não gritando, não chorando, algo mais quieto. Olhei para fora para as árvores sem folhas além do playground da escola e disse: bom saber. Mark começou. Dana, não. Uma pergunta. Você falou para sua mãe? Sou eu quem tá assinando o refinanciamento dela na quinta. O barulho de fundo desapareceu. Eu ainda conseguia ouvir a televisão, mas as vozes tinham ido embora. Aí Carol voltou. O tom dela tinha mudado completamente. Agora era totalmente diferente. Dana, isso não tem nada a ver com Natal. Eu quase admirei a velocidade. 20 segundos antes, eu era chata demais para convidar. Agora, a gente estava discutindo limites financeiros. Carol tinha 72 anos e morava numa casa-terra em Worthington que ela e o pai do Mark tinha comprado no final dos anos 80. Depois que ele morreu 3 anos antes, ela tinha lutado com a hipoteca, algumas dívidas de cartão de crédito, e um telhado que precisava ser trocado. Mark não conseguia ajudá-la a se qualificar para um refinanciamento. O crédito dele tinha levado uma surra depois que o negócio de paisagismo dele faliu. O meu não. Eu tinha trabalhado em seguros comerciais por mais de 20 anos, e alguns meses antes, eu tinha concordado a contragosto em ajudar Carol a refinanciar uns R$ 87 mil. A assinatura final estava marcada para 26 de dezembro. Nada tinha sido assinado ainda. Eu disse: Carol, você acabou de me falar que eu não era parte do Natal. Não é isso que eu falei. Você celebrou com a família toda ontem. Ela não respondeu. E agora você precisa da minha assinatura na quinta. Não mistura dinheiro com família. Aquela quase me fez rir. Carol, você tá pedindo pra família pegar dinheiro emprestado com você. Mark entrou. Dana, para. A gente conversa quando eu chego em casa. Olhei pra Eli. Ela tava olhando pro cartão no colo dela. Não, eu disse. A gente conversa quando você chega em casa. Aí eu desliguei por uns 30 segundos. Me senti maravilhosa. Aí Eli perguntou: eu devo jogar o cartão da vovó fora? E pronto, todas as respostas inteligentes que eu tinha desapareceram. Eu me virei no banco. Não, querida. Mas ela não queria você? Eu odiava essa frase saindo da boca dela. Você fez o cartão porque ama sua avó. Essa parte é sua. O que uma outra pessoa faz não muda porque você fez. Eli pensou sobre isso. Aí ela sentiu. Quando a gente chegou em casa, ela carregou o cartão para dentro e colou na geladeira com um ímã em forma de pizza. Ela pode ter depois, ela disse. Tá bom. Aquela noite, depois que coloquei Eli na cama, eu fiz uma xícara de café para mim e abri o Facebook. Carol tinha postado 17 fotos. Mark tava lá. Tyler tava lá. René tava lá. Todo mundo sorrindo ao redor da árvore. A legenda dizia: finalmente temos a família toda junta de novo. Eu fiquei olhando para essas palavras mais tempo do que deveria. Aí eu notei o suéter de Mark. Azul escuro, meia fechadura, exatamente aquele que eu tinha comprado para ele 2 semanas antes e escondi no closet do corredor porque planejava dar para ele na manhã de Natal. Ele tinha achado. Ele tinha usado meu presente de Natal para a celebração de Natal que eu não fui convidada. Foi aí que parei de me perguntar se aquilo tinha sido um mal-entendido. Mark chegou um pouco depois das 9 aquela noite. Ouvi a porta da garagem primeiro, aí a porta lateral do mudroom. Ele ficou lá por um segundo com as chaves de um lado e aquele mesmo suéter azul escuro. Aquele que eu tinha comprado para ele. Eu olhei para ele. Ele percebeu. Ó, vem lá. Ele disse assim como abertura. Não foi desculpa. Não foi deveria ter te contado. Só irritação porque eu tinha notado mais uma coisa que ele não queria explicar. Eu estava sentada na mesa da cozinha com meu café já frio do meu lado. Por que ninguém me contou que o Natal tinha sido mudado? Ele largou as chaves no pote perto da porta. Tyler tinha compromissos de trabalho. Mamãe estava tentando reunir todo mundo. Tyler nos disse 2 semanas atrás que estava livre até dia 26. Mark parou por só um segundo. Aí ele puxou a cadeira na minha frente. Tá bom.
A Renée vinha porque o Tyler queria ela lá? Isso ainda não responde minha pergunta. Que pergunta? Por que você não me contou? Ele esfregou a mão no rosto. Porque mamãe não queria drama. Eu quase ri. Que drama? Você e Renée no mesmo cômodo. Mark, Renée e eu já estivemos no mesmo cômodo várias vezes. Não é diferente. Como ele se inclinou para trás. Você fica tensa. Eu esperei. Era algo que eu tinha aprendido ao longo dos anos. Se alguém joga uma acusação vaga, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é fazer eles explicarem. Como eu fico tensa? Ele franziu a testa. Você sabe. Não, não sei. Me dá um exemplo. Ele abriu a boca. Nada saiu. Eu esperei. Finalmente, ele disse, você deixa tudo desconfortável. De novo, um exemplo. Dana, não vou fazer isso. Que conveniência. Ele empurrou a cadeira para trás alguns centímetros. Aí ele disse, mamãe queria um Natal onde todo mundo pudesse relaxar. Eu olhei para ele. E para Eli. Aquela era a parte que ele ainda não tinha resposta. Ele ficou olhando para a mesa. Eu disse, você tava com raiva de mim. Tá bom. Explica por que sua filha de 4 anos teve que ficar em casa. Ele olhou para cima. Você teria feito um barraco sobre a Renée estar lá. Então você puniu Eli com antecedência por algo que nem era verdade. Eu não puni ninguém. Ela passou a tarde fazendo um cartão de Natal para sua mãe. Ele olhou para longe. Por um momento, pensei que talvez finalmente tinha conseguido chegar nele. Aí ele disse. Você não tinha direito de falar sobre o refinanciamento de mamãe no Viva Voz. Pronto. Aí tava. Eu me recostei. É isso que te deixa com raiva? Você me envergonhou. Na frente de quem? Da minha família. Sua família que tinha acabado de explicar que era mais feliz sem mim e sua filha. Ele balançou a cabeça. Você sempre faz isso. Faz o quê? Transforma tudo em dinheiro. Aquilo me pegou de surpresa. Eu fiquei olhando para ele. Ele continuou. Você sempre tem que lembrar todo mundo que você é a que tem o salário fixo. Você é a responsável. Você é a que tem o crédito bom. Eu falei que não trouxe meu crédito até sua mãe me contar que eu não pertencia ao Natal. É exatamente o que eu quero dizer. Não, Mark, não é exatamente o que você quer dizer. Ele se levantou. Sabe o quê? Esquece. Não. Ele me olhou. Eu disse que na verdade quero ouvir isso. É isso que te incomoda? Que eu ganho mais agora. A mandíbula dele apertou. Eu nunca falei isso. Você não teve que falar. Aquilo doeu. A empresa de paisagismo de Mark tinha falido uns 5 anos antes. Não porque ele era preguiçoso. Ele não era. Ele trabalhava mais que a maioria das pessoas que eu conhecia. Mas 2 invernos ruins, um caminhão danificado e um cliente comercial que faliu tinha derrubado tudo. Depois disso, ele pulava de trabalho em trabalho. Manutenção de propriedade, vendas, um tempo curto gerenciando equipes para outra empresa de paisagismo. Ele sempre trabalhava, mas nunca se recuperou totalmente de perder o negócio. E eu nunca tinha entendido completamente o quanto aquilo o incomodava. Olhando para trás, tinha uns sinais pequenos. Se um garçom colocava a conta de jantar entre a gente e eu esticava a mão para meu cartão, Mark brincava muito alto sobre eu ser a CFO. Se Carol precisava de dinheiro para um conserto de aquecedor ou uma conta de imposto, ela sempre ligava para Mark primeiro. Aí Mark vinha para mim. Uma vez num jantar de família, Carol tinha dito, graças a Deus que alguém naquela casa sabe trazer um salário fixo para casa. Todo mundo riu. Mark também, mas eu lembrava do rosto dele. Eu tinha arquivado aquele momento sob coisas que esposas maduras fingem não notar. Agora estava bem na minha frente. Eu disse, você me excluiu do Natal porque tem vergonha que eu ganho mais dinheiro que você? Ele pareceu ofendido. Isso é ridículo. Então me fala por quê. Ele não falou.
Em vez disso, ele disse: Você não vai voltar atrás no refinanciamento de mamãe. Não era uma pergunta. Eu senti algo em mim endurecer. Eu ainda não decidi nada. Você já concordou. Eu concordei em ajudar com o telhado e a dívida que a gente discutiu. Ela está contando com você. E eu tava contando com meu marido não celebrar Natal escondido. Ele apontou pro mim. Isso é vindicativo. Talvez ele tivesse razão. Isso me incomodava mais do que eu queria admitir. Depois que Mark subiu, eu fiquei na mesa da cozinha. A casa estava silenciosa, exceto pela geladeira ligando e o barulho da máquina de ruído branco da Ellie vindo do monitor que a gente ainda mantinha ligado porque hábitos antigos são difíceis de morrer. Eu ficava pensando no telhado de Carol. Eu tinha visto a mancha de umidade no corredor dela. Eu sabia que as telhas eram ruins. Ela tinha 72 anos e mora sozinha. Será que eu ia recusar ajudar uma viúva idosa porque tinha sido excluída do Natal? Aquilo parecia feio quando eu colocava desse jeito. Eu não queria virar o tipo de pessoa que usa dinheiro para punir gente. Por volta das 11, meu telefone vibrou. Era Tyler, o filho de Mark. A mensagem dele dizia: Desculpa sobre ontem. Eu pensei que você tinha decidido não vir. Eu li 2 vezes. Aí eu digitei: Quem te falou isso? A resposta veio menos de 1 minuto depois: Papai. Aí outra mensagem. Ele disse: Você não veria se mamãe tivesse lá. Eu liguei para Tyler na hora. Ele atendeu, parecendo desconfortável. Oi, Dana. Me fala exatamente o que seu pai falou. Teve uma pausa. Ele disse que a Renée vinha e você falou para ele que não queria estar perto dela. Eu nunca falei isso. Eu sei disso agora. Mais alguma coisa? Tyler suspirou. Ele disse para todo mundo não ligar para você sobre isso. Falou que você tinha feito sua escolha e ele não queria que as pessoas transformassem numa coisa toda. Eu fechei os olhos. Aquilo explicava o silêncio. Ninguém tinha esquecido de me contar. Tinham sido especificamente mandados não contar. Eu perguntei: Alguém perguntou sobre Ellie? Mamãe perguntou. Ele queria dizer Renée. O que Mark falou? Outra pausa. Ele disse que você achava que Ellie era muito jovem para se importar. Pela primeira vez aquela noite, eu senti verdadeiramente frio. Mark não só tinha nos deixado de fora. Ele tinha me feito responsável por deixar minha própria filha de fora. Tyler continuou falando. Dana, o Natal não foi mudado na última hora. Eu olhei pro lado das escadas. O que você quer dizer? Papai me pediu mais de uma semana atrás para deixar 22 de dezembro livre. Eu não falei nada. Tyler baixou a voz. Ele planejou. Eu dormia pouco aquela noite. Às 6h30 da manhã de véspera de Natal, eu já estava lá embaixo fazendo café enquanto Mark ainda estava na cama. O pequeno suporte de meia de plástico de Ellie tinha caído da lareira em algum momento durante a noite. E por alguma razão, eu fiquei lá olhando para ele como se fosse um problema importante. É o que sua mente faz quando o problema real é muito grande. Ela pega um gancho no chão. Eu continuava ouvindo a voz de Tyler. Ele planejou. Não esqueceu, não entrou em pânico. Planejou. E ainda por volta das 7h, eu estava tentando me acalmar. Talvez Mark tivesse sido estúpido, talvez fraco. Talvez quisesse deixar sua mãe feliz e evitar uma noite constrangedora com Renée e eu no mesmo cômodo. Nenhuma daquelas explicações o tornava inocente, mas o tornavam humano. E se eu fosse honesta, Carol realmente precisava de um telhado novo. Eu tinha visto a mancha no teto do corredor dela. Eu tinha ficado na cozinha dela enquanto a chuva batia num balde perto da porta de trás. Eu não queria virar alguém que falava: Tá bom, aproveita seu mofo porque você machucou meus sentimentos. Então, eu me falei algo que queria muito acreditar. Eu posso estar com raiva e ainda cumprir minha palavra. Aquilo durou até 8h17 da manhã. Eu liguei para a cooperativa de crédito. A funcionária de empréstimo, uma mulher chamada Denise, atendeu depois de 2 transferências. Eu falei: Oi, aqui é Dana Mercer.
Eu sou parte de um refinanciamento que fecha no dia 26 para Carol Mercer. Sim, senhora. Eu gostaria que o pacote de empréstimo final fosse mandado por e-mail para mim. Uma pausa. Você não recebeu. Não. Outra pausa. Aquele foi o primeiro momento que fiquei desconfortável. Ela falou: eu posso mandar isso para você agora mesmo. Alguns minutos depois, o PDF chegou na minha caixa de entrada. Eu abri na mesa da cozinha. Café do meu lado esquerdo, óculos de leitura no nariz, luzes de Natal piscando na janela. Cenário muito festivo para descobrir que você não tinha ideia do que estava concordando. Eu fui direto pro resumo do empréstimo. Aí eu parei. O valor não era $87.000. Era $142.000. Eu li de novo. $142.000. Eu literalmente falei em voz alta: que diabos? Quietinha porque li e estava lá em cima. Eu scrollei para trás, para frente, para trás de novo como se talvez o número ficasse mais razoável se eu abordasse de uma direção diferente. Não ficou. Eu liguei para Mark. Ele atendeu, parecendo meio adormecido. O quê? Por que sua mãe tá pegando $142.000 emprestado? Aquilo acordou ele. O que você tá falando? Do refinanciamento? Inclui o telhado. Eu sei o que inclui. Tô perguntando porque o total é $55.000 a mais do que o que a gente discutiu. Ele ficou quieto. Aí ele falou: tem consolidação de dívida. Quanto? Eu não sei de cabeça. Você é a que tá cuidando disso. Dana, é véspera de Natal. Sim, Mark. Os números ainda funcionam em feriado. Ele respirou fundo. Você tá procurando razões para arruinar tudo. Não, eu tô olhando um documento com meu nome. Aquilo o calou por um segundo. Eu continuei lendo enquanto a gente tava no telefone. Saldo da hipoteca, cartões de crédito, trabalho no telhado, taxas. Aí uma linha me parou. Saque em dinheiro do mutuário. Uns $28.000. Eu falei: para que é os $28.000? $28.000. O saque. Outra pausa. Aquela foi mais longa. Eu falei: Mark, ela queria uma almofadinha. Uma almofadinha de $28.000. Ela tem 72 anos. Ela precisa de reservas. Então por que ninguém me contou? Eu pensei que a gente fez. A gente não fez. Você esquece as coisas quando tá estressada. Eu me recostei na minha cadeira. Aquela frase foi quase impressionante. Não porque foi inteligente, mas pela confiança. Eu falei: não me fala que eu esqueci de concordar em pegar $28.000 extra emprestado para sua mãe. Não tô falando isso. Você que acabou de falar. Ele mudou de direção. Olha, mamãe tá contando com isso. A gente passa pela papelada quinta. A gente passa agora. Tenho que ir. Claro que tem. Ele desligou. Eu fiquei olhando pro telefone por um momento. Aí eu voltei para ler a aplicação. Meu salário tava lá. Meu empregador, nossa informação fiscal conjunta, um valor aproximado de nossas contas de aposentadoria. Nada parecia forjado. Aquilo importava. Mark tinha acesso a bastante coisa. A gente presenteava impostos junto. A gente guardava devoluções antigas e papelaria de seguro no escritório de casa. Meses atrás, eu tinha concordado em explorar ajudar Carol. Então, isso não era um filme de crime onde meu marido tinha roubado minha identidade. Era na verdade pior de um jeito mais quieto. Ele tinha mantido o processo andando enquanto deixava eu acreditar que a gente estava falando sobre um empréstimo. Ele estava falando sobre outro. Por volta das 10, eu liguei para uma advogada. Uma mulher que eu trabalhava tinha recomendado Linda Carver depois do divórcio dela. Então, eu deixei uma mensagem esperando ouvir de volta depois do Natal. Linda me ligou 20 minutos depois. Tecnicamente eu tô na minha cozinha fazendo torta, ela falou. Então, se você ouvir um batedeira, é por isso. Eu quase ri.
Eu dei para ela a versão curta. Natal, a mentira, o refinanciamento, o valor, o saque em dinheiro. Ela não reagiu dramaticamente. Aquilo ajudou. Ela só fez perguntas práticas. Você assinou a nota final? Não. Algo autorizando dispersão? Não. Você tirou dinheiro de contas conjuntas? Não, bom. Ela me disse para não esvaziar contas, não esconder ativos, não trocar fechaduras e não mandar textos com raiva que eu me arrependo depois. Aí ela falou, e não assina dívida que você não entende porque se sente culpada. Eu esfregai a testa. Tô preocupada que pareça vindicativo. Linda ficou quieta por meio segundo. Aí ela falou, recusar pegar $142.000 emprestado para alguém não é vingança. É uma decisão financeira. Eu escrevi aquilo, não porque foi profundo, porque eu precisava de alguém fora da família falar claramente. Aquela tarde, Eli e eu fizemos queijo derretido e sopa de tomate Campbell's para almoço de véspera de Natal. Eu tinha planejado presunto, batatas, feijão verde, tudo. Eu não conseguia enfrentar nenhum daquilo. Eli mergulhou seu sanduíche na sopa e perguntou, Papai Noel ainda vai saber onde a gente tá? Eu falei, Papai Noel tem GPS agora. Ele tá bem. Ela sentiu como se aquilo fizesse sentido perfeito. Por um pouco, as coisas pareceram normais. Aí por volta das 7, Tyler ligou. A voz dele era baixa. Dana, eu achei algo. Meu estômago apertou. O quê? Eu tava ajudando a vovó separar papelada. Você sabe como ela guarda tudo em pilhas? Eu sabia. Carol considerava um sistema de arquivo um ataque à liberdade pessoal. Tyler continuou. Tem um e-mail impresso de um agente de imóvel em Nápoles. Eu não falei nada. Flórida, ele adicionou. Eu sei onde é Nápoles, certo? Desculpa. O que o e-mail fala? Ele hesitou. Eu vou mandar uma foto para você. Alguns segundos depois, chegou. Eu abri. Pequeno condomínio sazonal. Depósito de reserva $28.000. Eu fiquei olhando pro número. Aí eu olhei de volta para a papelada do empréstimo na minha mesa. Saque em dinheiro aproximadamente $28.000. Eu não precisava de calculadora. Na parte de baixo do e-mail impresso estava a letra de Carol. 3 palavras e um nome. Mark fala que Dana vai assinar depois do Natal. Eu li 2 vezes, aí uma terceira. A porta lateral abriu. Mark entrou na cozinha carregando uma sacola de papel da casa de sua mãe. Ele parou quando me viu sentada ali. Eu virei meu telefone para ele ver o e-mail. Aí eu falei muito calma, Feliz Natal, Mark. Me fala sobre Nápoles. Mark ficou só dentro da cozinha com uma sacola de papel na mão. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. Aí ele colocou a sacola no balcão. Tyler te mandou aquilo? Eu quase sorri. Não porque algo foi engraçado, mas porque de algum jeito com um empréstimo de $142.000 na mesa e um condomínio na Flórida escondido dentro dele, a primeira preocupação dele ainda era quem tinha me contado. Tyler não é o problema. Ele não tinha negócio nenhum folheando os papéis de mamãe. Ele estava ajudando ela a organizar. Isso não significa que ele pode fotografar documentos privados. Eu virei meu telefone de face down. Tá bom, vamos fingir que Tyler cometeu o grande crime de arquivo da véspera de Natal. Agora, me fala sobre Nápoles. Mark puxou uma cadeira, mas não sentou. Não é o que você pensa. Eu acho que sua mãe planejou usar $28.000 de um empréstimo que eu era para assinar para dar entrada num condomínio na Flórida. Não é um condomínio que ela tá comprando direto. Eu olhei para ele. Aquela é sua defesa? Eu tô explicando. Por favor, faz isso. Ele finalmente sentou. Mamãe sempre quis passar parte do inverno em algum lugar quente. Papai falava disso por anos. Eles nunca conseguiram fazer. Então ela tem 72 anos, Dana. Eu sei que idade ela tem. Ela merece algo legal. Aquilo surpreendeu. Eu continuei. Ela merece um telhado que não vaza.
Ela merece uma casa segura. Ela merece aproveitar sua aposentadoria. O que ela não merece é o direito de pegar emprestado silenciosamente usando minha renda e crédito porque quer janeiro em Nápoles. Você torna aquilo parecer que ela tá roubando. Então por que ninguém me contou? Ele olhou para longe. Eu esperei. Finalmente, ele falou, porque você ia ter falado não. Ali estava. Nenhuma explicação complicada, nenhum mal-entendido, só a verdade. Exatamente. Ele esfregou as duas mãos no rosto. Eu ia explicar. Quando? Depois do Natal? Eu ri uma vez. Aparentemente, muita coisa estava marcada para depois do Natal. Meu convite. Os detalhes do empréstimo. Flórida. Você pode parar de fazer piadas por 5 minutos? Não. Elas estão me impedindo de jogar uma caneca de café. Aquilo realmente o silenciou. Aí ele falou algo que eu não esperava. Você não faz ideia como tem sido para mim? Eu me recostei. Como tem sido o quê? Ele gesticulou ao redor da nossa cozinha. Por um segundo, eu genuinamente não entendi. Aí ele falou, toda vez que mamãe precisa de algo, ela me liga. Toda vez que algo quebra, ela me liga. E o que eu tenho que fazer? Vir te pedir. A voz dele tinha mudado. A raiva ainda estava lá, mas debaixo havia algo mais velho. Você paga mais da hipoteca. Você tem a conta de aposentadoria. Você tem um crédito bom. Todo mundo sabe. Eu pensei na piada de Carol no jantar. Graças a Deus que alguém naquela casa sabe trazer um salário fixo para casa. Eu lembrava de Mark rindo. Eu lembrava de fingir não ver o rosto dele. Eu nunca coloquei o fracasso do seu negócio na sua cara. Você não tinha que fazer. Aquilo não é justo. Não, não é. Ele parecia exausto. Quando a empresa quebrou, todo mundo me olhou diferente. Eu não. Sim, você olhou. Eu comecei a discutir aí e parei. Talvez às vezes eu tivesse, não com desprezo, mas eu tinha assumido coisas. Contas, seguros, impostos, decisões maiores da casa. Alguma coisa era necessária. Alguma coisa provavelmente o fez se sentir como um passageiro na própria vida. Eu conseguia entender aquilo. O que eu não conseguia entender era o que ele tinha feito com aquele sentimento. Mark ficou olhando para a mesa. Por uma noite, eu queria sentar com minha família e não me sentir como o marido de Dana Mercer. Aquilo machucou. Eu mantive minha voz calma. Quem você queria ser? Ele não respondeu, então eu respondi. O marido de René? Não, muito lento. Eu olhei para longe. Não era sobre René. Então por que ela estava lá e eu não? Porque mamãe queria Tyler ter os dois pais lá. Tyler tem 29 anos, Mark. Ele consegue sobreviver o Natal sem um acordo de guarda. Ele quase sorriu. Quase. Aí eu fiz a pergunta que eu estava esperando fazer. Tá bom. Você estava com raiva de mim. Você estava envergonhado. Você queria se sentir como Mark velho por uma noite. Explica Eli. Sua expressão mudou. Dana, não. Explica por que sua filha teve que perder o Natal com sua avó. Ele olhou pro corredor. Mamãe pensou que trazer Eli sem você ia fazer perguntas. Eu fiquei olhando para ele. Então, foi mais simples? Tem frases que você ouve num casamento que você sabe que vai lembrar 20 anos depois. Aquela foi uma das minhas. Simples. Não é o que eu quis dizer. Você deixou sua filha de 4 anos de fora porque incluir ela tornaria sua mentira mais difícil de explicar. Eu não pensei desse jeito. Eu sei. E esse era o problema. Ele não tinha pensado o suficiente. Meu telefone tocou. René. Eu quase ignorei. Mark viu o nome. Não. Aquilo tomou a decisão para mim. Eu atendi. Oi, René. Ela foi direto ao ponto. Tyler me falou. Eu entrei na sala de estar. Acho que todo mundo sabe de tudo agora.
Nem de tudo o suficiente. Ela parecia genuinamente envergonhada. Dana, Mark me disse que você recusou vir se eu tivesse lá. Se eu tivesse sabido que você e Ellie foram deliberadamente excluídas, eu não teria ido. Eu acreditei nela. Renée e eu nunca tínhamos sido amigas, mas tínhamos conseguido 11 anos sem jogar vinho uma na outra. Pelos padrões de família, aquilo era praticamente diplomacia. E a foto? Eu perguntei. Ela gemeu. Carol moveu 3 cadeiras. Eu ri antes de conseguir parar. Renée riu também. Eu não escolhi sentar do lado do seu marido. Bom, porque eu estava começando a pensar que 11 anos de divórcio tinha dado muito errado. Quando a gente desligou, eu percebi quanta energia Carol tinha gasto ao longo dos anos nos mantendo apenas desconfiadas o suficiente uma da outra. Tinha funcionado até não funcionar mais. Carol ligou 10 minutos depois. Ela nem se incomodou em dizer oi. Você não vai me deixar com um telhado que vaza por causa de bobagens de Natal. Isso não é sobre o telhado. Certamente é para mim. Então vou fazer você uma oferta. Ela ficou quieta. Eu vou contribuir pro reparo do telhado que a gente discutiu originalmente. Direto com o contratista. Eu não vou assinar um refinanciamento de $142.000 e não vou financiar um condomínio na Flórida. Isso não é o que você prometeu. Eu prometi ajudar com sua casa. Você deu sua palavra. Eu dei minha palavra sobre telhas, Carol. Ninguém mencionou palmeiras. Silêncio. Aí ela falou, a gente resolve isso quinta no banco de crédito. Não tem nada para resolver. Mark, Tyler, você e eu vamos sentar como adultos. Aí todo mundo consegue ver exatamente que tipo de pessoa você tá sendo. Eu olhei pro lado da cozinha. Mark tava de pé na porta. Quinta tá bom. Depois que eu desliguei, ele falou, você vai envergonhar minha mãe. Não. Eu subi as escadas e puxei uma mala de viagem de noite do armário. Eu vou levar Ellie para casa de Janete por alguns dias. Você tá indo embora? Eu vou dormir em outro lugar. Dana. Eu parei e olhei para ele pela primeira vez. Ele não parecia com raiva. Ele parecia assustado. Eu não estava pronta para confortá-lo. E eu também não estava pronta para contar para ele que nosso casamento tinha acabado. A verdade era que eu não sabia. Eu preciso um pouco de tempo onde ninguém me explica porque algo que eu vi com meus próprios olhos não aconteceu. Aí eu fechei a mala com um zíper. O banco de crédito parecia exatamente o tipo de lugar onde ninguém deveria estar tendo um confronto de família. Carpete cinza, paredes bege, uma poinsettia falsa na mesa da recepcionista. Em algum lugar atrás do balcão, uma máquina Xerox fazia um barulho como se estivesse lutando com seus próprios problemas pessoais. Era 26 de dezembro às 10h27 da manhã. Eu cheguei 3 minutos cedo. Carol e Mark já estavam lá. Tyler também estava. Carol usava um casaco de lã cor de camelo e a expressão de uma mulher que acreditava ter convocado uma reunião para corrigir um funcionário. Mark parecia cansado. Eu tinha passado a noite de Natal na casa de minha irmã Janete em Garrana. Ellie dormiu do meu lado no quarto de hóspedes com seu coelho de pelúcia enfiado embaixo do queixo. Eu mal tinha dormido. Mas eu tinha feito uma decisão. Eu não estava entrando naquele sala para ganhar uma discussão. Eu estava entrando para fazer uma decisão financeira. Aquela distinção importava. A funcionária de empréstimo, Denise, nos levou para uma pequena sala de conferência. Posso trazer café para alguém? Não, obrigada, eu falei. Carol falou, eu adoraria. Claro que ela adoraria. A gente sentou ao redor de uma mesa retangular enquanto Denise ia para café. Carol não esperou ela voltar. Ela olhou para Tyler. Eu quero que você entenda que nada disso era necessário. Tyler olhou para mim. Eu não falei nada. Carol continuou. Seu pai e Dana tiveram uma discordância sobre Natal e agora ela tá arrastando minha casa para dentro disso. Mamãe, Mark falou quieto. Não, tô cansada de pisar em ovos. Aquilo era interessante vindo de uma mulher que tinha acabado de fazer Natal numa data secreta. Ela se virou para mim.
Você falou que ia me ajudar. Eu ajudei. E agora, porque René veio ao Natal, isso não é sobre René. Certamente parece. Tyler se mexeu na cadeira. Carol continuou. Ela falou que eu sempre tinha sido desconfortável com a primeira família de Mark. Ela falou que eu estava punindo ela por um mal-entendido de marcação. Ela mencionou o telhado 2 vezes. Eu deixei ela terminar. Aquilo a surpreendeu mais que uma discussão teria. Denise voltou com o café e se sentou. Ela abriu uma pasta. Tá bom. Antes de começar, Denise, eu falei, você poderia dizer pro Tyler o valor total do empréstimo proposto? Mark me olhou. Carol parou de mexer o café. Denise hesitou. Ela olhou para Carol e depois para mim. Como Tyler não era um mutuário, eu percebi que tinha colocado ela numa posição desconfortável. Eu me corrigi. Na verdade, deixa pra lá. Carol, você quer contar pra ele? Os lábios de Carol apertaram. Tyler falou, contar o quê? Eu deslizei minha cópia do resumo do empréstimo pra ele. Ele olhou pro número, aí olhou de novo. $142.000, Carol falou. Aquilo inclui tudo. Tyler franziu a testa. Eu pensei que era só pro telhado. É. Eu puxei a estimativa do contratista da minha pasta. A estimativa do telhado é $23.000 e mudança. Carol olhou para Mark. Mark ficou olhando para a mesa. Eu passei por tudo lentamente porque não queria que aquilo virasse uma aula sobre empréstimos. Tem o saldo da hipoteca existente. Tem dívidas sendo consolidadas. Tem custos de fechamento. E aí tem dinheiro sendo sacado. Tyler me olhou. Quanto? Uns $28.000. Ele se virou para a avó. Pra que é aquilo? Carol tomou um gole de café. Despesas. Eu esperei. Tyler esperou. Finalmente, eu tirei a cópia de Nápoles e coloquei do lado do resumo do empréstimo. A face de Carol mudou. Tyler pegou. Ele leu a primeira página, aí a segunda. Você tá comprando um condomínio. Não é assim. Então como é? É uma propriedade sazonal. Eu tava considerando. Com o crédito de Dana, eu faria os pagamentos. Tyler olhou para ela por vários segundos. Aí ele falou, vovó, você tá refinanciando porque tá tendo dificuldade em fazer os pagamentos que você já tem. Ninguém falou nada. Foi a frase mais simples falada aquela manhã e provavelmente a mais efetiva. Carol se virou para mim. Você não tinha direito de folhear minha correspondência privada. Eu não folhei. Ela olhou para Tyler. Ele falou, eu achei na papelada do refinanciamento que você pediu para eu organizar. Carol ficou vermelha. Mark finalmente falou. Pode a gente só acalmar? Eu olhei para ele. Eu estou calma. Aquilo pareceu irritá-lo mais. Carol empurrou as páginas de Nápoles para longe. Isso é exatamente o que eu quero dizer. Dana tem que transformar tudo numa investigação porque ela não consegue lidar que René estava no Natal. Tyler balançou a cabeça. Vovó, não. Seu pai nos falou que ela recusou vir. Eu me virei pro Mark. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu perguntei para Tyler, que exatamente seu pai te falou? Tyler parecia desconfortável, mas respondeu. Que você não viria se mamãe tivesse lá e que você queria ele ir em casa com você. Carol apontou para ele. Ali. Eu abri meu telefone. Eu tinha screenshots de minhas mensagens com Mark de 21 de dezembro. Uma era sobre que vinho Carol queria. Outra perguntava se eu deveria trazer as cadeiras dobráveis do nosso porão. Mark respondeu, traz as cadeiras. Mamãe sempre fica sem. No dia seguinte à tarde, enquanto eles preparavam seu Natal privado, ele tinha mandado mensagem, não esquece que mamãe gosta daquele relé de cranberry da Kroger. Eu coloquei o telefone na mesa. Se eu tivesse recusado ir, por que Mark ainda estava deixando eu preparar para isso? Tyler leu as mensagens. Carol olhou para Mark. Mark não falou nada. Eu perguntei,
Quando você pediu pro Tyler deixar 22 de dezembro livre? Mark esfregou a testa. Uma semana antes, Carol falou. Mark. Ele a cortou. Eu tratei mal. Eu fiquei olhando para ele. Não. Esquecer de me contar que a hora mudou é tratar mal. Você planejou. Ele não tinha mais nada. Carol ainda tinha. Ela me olhou e falou, essa família era mais feliz antes de tudo ficar sobre seus sentimentos. Antes que eu pudesse responder, Tyler fez. Vovó, papai mentiu para todo mundo. Isso não são os sentimentos de Dana. Carol ficou completamente imóvel. Aquele era o momento que eu esperava gostar. Eu não gostei. Principalmente, eu senti cansaço. Denise pigarreou gentilmente. A gente não tem que prosseguir hoje. Eu olhei para ela. Eu não vou prosseguir. Carol se virou bruscamente. Dana, eu não vou assinar o empréstimo. Você prometeu. Eu prometi ajudar com o telhado. Aquela oferta ainda tá de pé. Vou contribuir direto pro reparo necessário. Mas eu não vou pegar $142 mil emprestado com você. Você tá me humilhando. Eu olhei para a papelada de Nápoles. Carol, eu não trouxe Flórida para essa sala. Você trouxe. Ela empurrou para longe da mesa. Ninguém gritou. Ninguém saiu dramaticamente. A reunião simplesmente acabou. Às vezes é assim que as consequências parecem. Papel volta pro arquivo. Uma caneta fica tampada. Uma assinatura nunca aparece. No estacionamento, Mark me seguiu pro meu carro. Dana. Eu parei. As mãos dele estavam nos bolsos do casaco. Você tá me deixando? Pela primeira vez, eu não tinha uma resposta preparada. Eu tô ficando na casa de Janete por enquanto. Não é o que eu perguntei. Eu sei. Ele parecia mais velho que uma semana antes. O que eu supostamente devo fazer? Teve um tempo quando aquela pergunta me teria puxado direto pro modo de resolução de problemas. Achar o terapeuta, marcar a consulta, explicar as coisas para Carol, consertar o Natal, consertar ele. Eu abri a porta do meu carro. Pela primeira vez, Mark, descobre o que você fez sem pedir para eu consertar. Mais tarde aquela tarde, eu peguei Ellie na casa de Janete. Enquanto eu aprendi no banco de trás, ela estendeu a mão pro tote bag do lado dela e puxou o cartão de Natal de Carol. Vovó ainda não pegou. Não ainda. Ela cuidadosamente dobrou a aba de volta. Aí enfiou na bolsa. Melhor a gente guardar seguro. Eu beijei o topo da cabeça dela. Sim, eu falei. A gente vai. Deixar Mark não se sentiu da forma que as pessoas imaginam que deixar é para se sentir. Não teve música dramática, nenhum senso súbito de liberdade. Principalmente, teve cestos de roupa. Ellie e eu passamos 3 semanas no quarto de hóspedes de minha irmã Janete em Garrana. Eu pendurava a roupa de trabalho no fundo da porta do guarda-roupa porque não tinha espaço em lugar nenhum. A Ellie dormia em uma cama de solteiro ao meu lado e, de alguma forma, conseguia ocupar 3 quartos dela até de manhã. Todo dia da semana eu levava ela para a escola, ia pro meu trabalho, ficava lá o dia todo, pegava ela de volta, e dirigia até a casa da Janete. Na segunda semana, eu estava exausta. Na terceira, eu estava procurando apartamento. Achei um lugar com 2 quartos em Westerville. Nada de luxo, carpete bege, cozinha pequena, boa escola. A janela da sala dava direto para outro prédio, mas a máquina de lavar louça funcionava, e ninguém lá tinha pedido para eu assinar nada. Com 48 anos, isso contava como charme. A parte mais difícil era Ellie. Ela sentia falta do pai. Criança não se importa com quem mentiu sobre o Natal ou com os lucros. Elas sabem que o papai lia Boa Noite Lua e agora o papai não está mais ali. Uma noite ela perguntou, quando a gente volta para casa? Eu disse, aqui é casa agora, por enquanto. Ela pensou nisso. A casa do papai também é casa. Sim. Isso parecia satisfazer ela mais do que qualquer explicação complicada que eu pudesse ter dado. Eu nunca disse que o Mark era um pai ruim, porque ele não era.
Ele tinha feito algo terrível como pai. Tinha diferença, e eu queria deixar espaço para ele entender isso. Para a justiça dele, ele acabou entendendo. Mas não no começo. No primeiro mês, toda conversa com Mark tinha uma explicação. A mãe dele tinha pressionado. Ele tinha vergonha. Ele não tinha percebido que Ellie podia ouvir no telefone. Ele nunca quis que as coisas chegassem nesse ponto. Sempre tinha mais um parágrafo depois de desculpa. A gente começou terapia de casal em fevereiro. Na quarta sessão, o Mark estava explicando o negócio que falhou de novo quando a terapeuta cortou ele. Ela disse: Mark, você quer que a Dana entenda por que você fez ou você quer ser responsável por ter feito? Ele parou de falar. Eu também. Acho que foi o silêncio de 60 segundos mais forte do nosso casamento. Depois disso, algo mudou. Não de um dia para o outro, mas devagar o Mark parou de se defender. Ele começou a ouvir de verdade. Algumas semanas depois, ele perguntou se podia falar com Ellie e comigo presente. A gente sentou na sala do meu apartamento. O Mark deitou no chão perto dela. Papai fez uma escolha ruim no Natal. A Ellie levantou os olhos do livro de colorir. Você não me chamou. Não. Por quê? O Mark engoliu seco. Porque o papai estava tentando facilitar as coisas para si mesmo e machucou você. A Ellie pensou nisso. Aí ela perguntou: posso ter o giz de cera roxo que é da Ellie? Ela aceitou um pedido de desculpas sem fazer uma sessão do Senado. Eu passei o giz roxo para ela. O Mark olhou para mim. Eu consegui ver que ele queria que eu tranquilizasse. Eu não fiz. Ele precisava conviver com aquilo. A Carol demorou mais. O refinanciamento nunca aconteceu. O Tyler ajudou ela a arranjar o conserto do telhado sem aquele dinheiro da Flórida. Eu mantive minha oferta original e paguei uma parte direto para a empresa de telhado. Algumas pessoas achavam que eu era louca de fazer nem isso. Eu não achava. Eu tinha prometido ajudar com o telhado. Manter minha palavra era importante para mim, mesmo quando outras pessoas não tinham mantido a delas. A Carol teve que reorganizar algumas dívidas e cortar despesas. Nápoles desapareceu da conversa completamente. Por vários meses, ela me culpou. Os textos dela iam de gelados para dramáticos. Um começava assim: espero que um dia você entenda o que você tirou de mim. Eu quase respondi: janeiro na Flórida. Mas não fiz. Crescimento às vezes é só digitar algo satisfatório e depois apagar. Eu só respondi quando ela perguntava sobre a Ellie. Eventualmente, ela perguntou se podia vir visitar. Eu falei que sim, mas dei limites para ela. Nada de criticar eu na frente da Ellie. Nada de falar sobre a separação com ela. Nada de dizer que os adultos fizeram Natal sem ela porque a mamãe era difícil. A Carol não gostou das regras. Mas seguiu mesmo assim. A primeira visita dela foi no fim de abril. Ela chegou no meu apartamento com uma sacolinha pequena da Target com um coelho de pelúcia dentro. A Ellie abraçou ela. Eu fiz café. Por 20 minutos, todo mundo se comportou tão educado que parecia que a gente estava numa cúpula diplomática. Aí a Ellie de repente se levantou. Vó, espera. Ela correu pelo corredor. A Carol olhou para mim. Eu encolhi os ombros. 1 minuto depois, a Ellie voltou trazendo um pedaço de papel de construção vermelho. Eu reconheci na hora. O cartão de Natal. Eu não tinha visto aquilo em semanas. Aparentemente ela tinha tirado da geladeira da casa da Janete e colocado numa das caixinhas de tesouro dela quando a gente se mudou pro apartamento. O glitter estava gasto em alguns lugares. Um canto estava amassado. A Ellie estendeu. Guardei para você. A Carol ficou olhando pro cartão. Você guardou? Você não recebeu isso no Natal. A Carol abriu. Dentro estava aquela mesma árvore verde torta e 4 palitos de fósforo de mão dada. Ellie, eu, Mark, Carol. A Carol tocou a página com um dedo. Você guardou isso o tempo todo? A Ellie balançou a cabeça. Mamãe disse, fiz porque eu te amava. A Carol olhou para mim. Eu não falei nada.
Dessa vez, ela também não. Ela limpou embaixo de um olho e olhou de volta para ele. Obrigada, querida. Tem momentos quando você pode fazer seu ponto, e tem momentos quando fazer seu ponto estraga tudo. Eu deixei aquele sozinho. No dezembro seguinte, Mark e eu ainda estávamos casados legalmente, ainda morando separados. Mas a gente tinha começado a jantar junto 1 ou 2 vezes por mês. Às vezes ele ia, às vezes ela ficava com Janete e Mark, e eu ia para um lugar tranquilo. A gente não estava junto de novo. Eu não sabia se a gente algum dia ia estar. Aquela incerteza costumava me assustar. Eventualmente, parou. Mark tinha mudado de jeitos que eu conseguia ver de verdade. Ele era transparente com o dinheiro. Ele parou de oferecer eu automaticamente toda vez que a Carol precisava de algo. E a primeira vez que a Carol fez um comentário pequenininho sobre eu ser exigente, o Mark falou: "Mãe, não." 2 palavras, nada de heróico. Mas 11 anos antes, ele teria ficado olhando pro prato. Eu percebi que o Natal me ensinou que a pior parte não era ficar de fora de um jantar. Era perceber que meu marido tinha achado mais fácil apagar a esposa e a filha dele do quarto do que se levantar para sua mãe e admitir como a vida dele realmente era. Mas eu também tinha minha própria lição para aprender. Por anos, eu pensei que ser madura significava não fazer escândalo. Eu consertava as coisas, pagava as coisas, amenizava as coisas. E pouco a pouco, as pessoas começaram confundindo minha generosidade com permissão. Minha vingança, se você quer chamar assim, foi incrivelmente chata. Eu não peguei a casa da Carol. Eu não esvaziei nossas contas. Eu não tentei virar os filhos do Mark contra ele. Eu só parei de assinar meu nome embaixo de decisões que outras pessoas tomavam sem mim. Você pode ser generosa sem se tornar útil para pessoas que não te respeitam. E você pode perdoar alguém sem dar a caneta de novo para ela. Se você já teve um feriado que mudou o jeito de você ver sua própria família, acho que você provavelmente entende. E se você gostaria de compartilhar o que aquilo te ensinou, eu gostaria de ouvir.